Tá no ar mais um episódio do Virada Paulista Podcast. Dessa vez um episódio completamente diferente. Dessa vez é um monólogo. Estarei aqui sozinho, já que fui abandonado por Lucas Gama e Thiago Bayer. Nenhum dos dois estão disponíveis para poder gravar essa rodada para vocês. Mas eu tô aqui, porque eu não abandono vocês nunca. As brincadeiras à parte, eles tiveram compromissos, não puderam estar presentes, então eu tô aqui para poder comentar essa rodada que foi muito importante, né? Já que teve o clássico alvinegro, um jogo importantíssimo entre Red Bull Bragantino e São Paulo, que teve virada, revirada, e para tristeza do torcedor São Paulino, São Paulo acabou perdendo, e a despedida do Palmeiras rumo ao Mundial lá no Catar. Então a gente, né, no caso eu e vocês, né? Então é a gente. Vamos comentar aqui sobre esses acontecimentos aí dessa rodada. Mas antes, como há muito tempo não tinha o Virada Indica, eu vou indicar dessa vez sozinho aqui um filme para vocês. Filme que eu vi recentemente no HBO Max, que eu tive que assinar porque eu, Thiago Bayer e o nosso querido amigo e primo do Thiago, Bartolomeu Felipe, acabamos caindo num golpe da HBO, porque para quem não sabe, quem tem na net o canal TNT, na net, na Sky, em qualquer TV particular, eu esqueci o nome certo que se usa, mas essas TVs fechadas, né? Você tem direito ao TNT Estádio, uma coisa assim, Estádio TNT, que passa os jogos de graça. E a gente pagou. Nós três se juntamos para pagar uma assinatura do negócio que a gente já tinha de graça, porque eu e o Thiago temos a net. Então a gente levou um golpe, mas temos o lado bom aí, que é esse Virada Indica aqui dessa vez, que eu vou indicar um filme chamado Fome de Poder, um filme um pouco antigo. Eu vi na época da escola, vi não, né? Passou na época da escola, mas eu não prestei atenção. E eu pude ver novamente, entre muitas aspas, e achei um filme bem interessante. Para quem não sabe, conta a história da grande rede de fast food que tem a letra M e os seus arcos dourados. E aí mostra como saiu de uma lanchonete pequenininha e virou um negócio mundial. Então, para você que gosta de coisas históricas, de filmes que contam realidades, coisas que realmente aconteceram, vai lá e vê esse filme que é muito bom. Como foi formado, como eles revolucionaram o mercado e como eles dominaram todo o mundo, né? Bom, mas agora chega de Virada Indica. Vamos tocar a vinheta aí. Toca a vinheta aí, editor. It's not a game, it's a rich thing. Bom, tocou a vinheta, agora vamos comentar sobre os jogos. E vamos começar falando do Palmeiras. O Palmeiras enfrentou a equipe do Água Santa no Allianz Parque, se despedindo do seu torcedor, né? Despedindo do torcedor palmeirense em sua casa rumo ao Mundial. E acabou vencendo a equipe de Diadema por 1-0. Poderia ser mais, mas o Diadema também não é um time bobo não. Fez um golaço lá que foi bem anulado. A gente tem que falar, foi bem anulado o gol do Diadema. Mas o Palmeiras é muito superior, né? Estava já se poupando um pouco pro Mundial, não jogaram todos os titulares, mas jogou o Rony, jogou o Dudu e jogaram bem. E pra mim o melhor da partida foi o Danilo. O Danilo jogou demais nesse meio campo do Palmeiras e vem jogando no início da temporada. Inclusive, bem provável, spoiler aí que eu vou dar, bem provável que ele esteja no próximo Virada Ranking. Então pra mim o Danilo foi o destaque do jogo, jogou demais e ajudou o Palmeiras tanto defensivamente quanto na armação. É uma das peças fundamentais dessa equipe do Palmeiras, que vai para o Mundial enfrentar ou é o Monterrey ou é o Al-Ahly na próxima terça-feira. Então, o torcedor palmeirense já tá ligado. O Palmeiras já se preparou bastante, teve treino até no voo, né, dentro do avião.
Os jogadores treinaram lá. Se você não viu, procure nas redes sociais do Palmeiras que você verá. Jogadores treinando no corredor do avião. Então o Palmeiras está bem focado. Teve até a musiquinha que vazou lá que o Casimiro disse que foi o Abel que fez, para mostrar todo mundo do clube que participa. Eu acho isso importante, mostrar todas as pessoas ali que participaram do projeto Palmeiras e que eles estão focados em conquistar o objetivo que é o Mundial. Bom, e a gente vai ver, né, como vai se portar esse time. Eu acredito que com a experiência da temporada passada vai ser um Palmeiras diferente. Não acredito que o Palmeiras seja amassado de novo como foi pelo Tigres. O Monterrey é uma boa equipe, é uma das melhores equipes do México, mas o Palmeiras agora ele tá mais ligado. Eu acho que tá, não que não levou com seriedade, mas está levando com mais seriedade a primeira parte antes de chegar na final. Então é isso, comentamos aqui sobre o Palmeiras. Vamos agora falar sobre o São Paulo. O São Paulo foi até Bragança Paulista e recebeu a equipe do... Recebeu não, né? Foi recebido, né, pelo Bragantino e acabou perdendo por 4-3. Uma derrota que é muito ruim para o São Paulo, já que são 3 jogos e nenhuma vitória. Então o Rogério Ceni ele começa a perigar lá no comando do São Paulo, porque o São Paulo precisa vencer, né? Precisa que os jogadores mostrem para que veio. As contratações, o próprio técnico precisa mostrar para que veio. Já que na última temporada pouco se viu do Rogério Ceni, do trabalho do Rogério Ceni, porque ele assumiu no final da temporada já. Então a torcida do São Paulo espera o quê? Que o Rogério Ceni mostre como essa equipe vai jogar e que os reforços correspondam. Já não teve o Patrick que estava lesionado. O Nicão continua vindo mal. O Alisson fez um gol, mas é aquilo. Para mim não serve para ser titular do São Paulo. Não tem condições. Eu não vejo ele como um titular do São Paulo. Mas o São Paulo, pelo que o Rogério Ceni disse, fez uma boa partida. Eu não entendo assim como uma boa partida você sair atrás do placar num gol ridículo que o Volpi entrega. E pra mim, esse revezamento de goleiros não tem como. O Rogério Ceni tem que parar com isso. Tem que parar com esse revezamento. Porque, sério, o Volpi, ele precisa de um banco. Ele precisa de um tempo no banco. Não sei se pensando em voltar, né? Em tipo, o Jandrei joga um pouco e depois o Volpi volta. Pode ser que o Jandrei domine o gol do São Paulo e fique lá pra sempre, seja ídolo do São Paulo. Mas assim, o primeiro gol, o Volpi, tá de brincadeira. Ele falha bizonhamente, assim como a zaga inteira do São Paulo. Essa saída de bola não foi legal. O Miranda foi muito mal na partida, assim como a maioria dos jogadores. O Nestor foi muito mal, o Reinaldo foi muito mal, o Arboleda também não foi bem. Se você for ver os gols do Bragantino, são todos gols que caracterizam falta de atenção. Muita falta de atenção defensiva do São Paulo. Ofensivamente, até que produziu mais. Criou ali bastante com o Rigoni, fez 3 gols, tava perdendo por 2-1, conseguiu virar né, essa partida para 3-2, e aí depois, em vacilos da zaga, o São Paulo toma a revirada pro Bragantino. Foi um jogo que foi bem movimentado. O São Paulo jogou melhor do que a partida contra o Ituano, do que a partida contra o Guarani, mas não é o que a torcida do São Paulo quer. A torcida do São Paulo quer vencer jogos, além de ter de ver grandes jogos, né? Então o time do São Paulo, pra mim, ainda não consegue se mostrar o que é. O Rogério, ele valorizou muito essa saída de bola. E, sério, eu não gostei. Não gostei dessa saída de bola, não vejo que o São Paulo consegue fazer isso. Me lembrou o São Paulo do Diniz,
que tomava muitos e muitos gols por causa da pressão na saída de bola, um erro besta ali. E isso aconteceu no jogo contra o Bragantino. E não foi só uma vez, aconteceram mais vezes. Então assim, o Rogério tem que começar a dar forma para essa equipe, começar a analisar os jogadores que ele tem, com as características desses jogadores, e aí pegar e falar, não, nós vamos jogar assim, nós vamos jogar assado. Mas não é isso que eu tô vendo. Vamos ver o que nos aguarda do São Paulo na próxima rodada. Bom, já falamos bastante de São Paulo, né? Hoje é um podcast um pouco mais curto, né? Porque só eu estou falando aqui, então vai ficar um podcast mais curto mesmo. Mas vamos falar do clássico alvinegro, né? Clássico entre Corinthians e Santos, em que depois de 7 anos o Santos saiu vitorioso na Neoquímica Arena. A última vitória do Santos tinha sido em 2015 na Copa do Brasil pelas oitavas de final, com gols de Ricardo Oliveira, que vai jogar pelo São Caetano Paulista, se eu não estou enganado, a Série A2. Eu acho que o São Caetano está na Série A2. E Gabriel Barbosa, o Gabigol, atacante do Flamengo atualmente, mas naquela época já brilhava com a camisa do Santos. Depois de 7 longos anos, o homem responsável por quebrar esse tabu foi ele, Marcos Leonardo. Cara que gerou muita polêmica no começo da temporada por conta da sua renovação de contrato, que não saía. Era um cara que não sei, parecia que não queria estar mais no Santos, que o seu pensamento já estava em outro clube, mas ali aos 45 do segundo tempo, ele mudou de ideia e resolveu fechar um contrato com o Santos, e aí pôde jogar no profissional, já que ele seria rebaixado ao sub-20, já que ele tem apenas 18 anos, e ajudou o Santos a vencer a sua primeira partida no Campeonato Paulista na temporada, né? E quebrar esse tabu aí que perseguia os santistas há longos 7 anos. A gente viu um Santos bem diferente dos 2 primeiros jogos, um Santos que não tinha medo, e isso a gente tem que pontuar aqui, um Santos sem medo contra um Corinthians jogando em casa, coisa que o torcedor santista já estava acostumado a ver o seu time medroso quando ia jogar fora de casa contra os rivais, ou fora de casa contra grandes torcidas como a do Flamengo. E aí você vê um amadurecimento desse time ano passado, no final do campeonato, o Santos vence o Flamengo no Maracanã. Hoje, no início da temporada, vence o Corinthians na Arena Corinthians, o Corinthians amplo favorito pelo início de temporada do Santos e pelas peças que tem. Então a gente tem que valorizar muito essa vitória do Santos. Foi uma vitória muito importante. Eu tô vendo muito aí na grande mídia que o pessoal, as pessoas, né, os comentaristas estão falando mais sobre a derrota do Corinthians do que sobre a vitória do Santos. Isso aqui não acontece, a gente fala dos dois igualmente. O Santos venceu com méritos, jogou bem, não deixou o Corinthians dominar o jogo em momento nenhum. Pelo contrário, quando sofre o gol, o nível de maturidade do Santos foi impressionante. Eu não esperava isso da equipe do Santos por conta de outros jogos na Arena Corinthians e contra outros clubes fora de casa, em que o Santos, quando toma um gol, acaba se acovardando mais. Dessa vez não aconteceu isso. Tomou o gol e teve o poder de reação que todo mundo fala. Reagiu, empatou o jogo. O Marcos Guilherme, que eu critico tanto aqui, falo tanto, começou no banco, entrou, mudou o jogo. Deu o passe pro Marcos Leonardo para driblar o João Vitor e fazer o primeiro gol. Então assim, esse jogo foi importante para o Santos, não só por vencer um clássico, por vencer a primeira partida da temporada, mas sim também para mostrar para os próprios jogadores, para o torcedor santista e também para a grande mídia que o Santos, apesar de não ter um time com grandes nomes,
tem um time bom, tem um time ok, que pode ser além daquilo que a gente espera dele. Porque se a gente for ver, Marcos Leonardo é um ótimo jogador. O Ângelo jogou muito bem, naturalidade dentro de Itaquera, estádio lotado, pulsando, pressionando o moleque, e o moleque tranquilo. Tem o Ricardo Goulart, que não fez uma grande estreia, inclusive finalmente estreou, né? Mas ele pegou e orientou bastante os meninos. A gente viu isso, ele orientando bastante posicionamento, onde que ia estar, jogadas e tal. Em 2, 3 passes, em passes rápidos, acelerando o jogo. Então, importante demais o Goulart nesse jogo. E eu acho que ele vai ser mais importante ainda na temporada. Então, você viu ali um Kaique fazendo um bom jogo, um Bauerman já mostrando que veio para ser titular. O Lucas Pires, que entrou ex-Corinthians, ex-moleque da base do Corinthians. Jogou a copinha pelo Santos, né? E estreou contra o seu ex-clube na casa do Corinthians. E uma personalidade muito grande. Marcos Guilherme, como eu falei, queimou minha língua aqui. Jogou bem demais, mudou o jogo. Então, o Santos mostra. Temos jogadores para brigar talvez por algo. Pode ser não um brasileiro, mas pô, beliscar uma Sul-Americana, ou ir longe na Copa do Brasil, ou buscar uma Libertadores no Campeonato Brasileiro. O Santos começa a mostrar que ele tem peças. Claro que falta, tem algumas lacunas, como a lateral. A gente tem que destacar a partida defensiva do Maatson, anulando o Roger Guedes, que tá muito mal, inclusive, na temporada. Mas o Maatson, sempre questionado defensivamente, a partir de quarta-feira, ele foi muito bem, marcando um dos principais jogadores do Corinthians, um dos mais letais jogadores do Corinthians. Então, tem que destacar, o Felipe Jota não foi tão bem, mas aí tem o Lucas Pires. Mas o Santos ainda precisa de alguns reforços nas laterais. Mas se você for analisar, o Santos tem um Sanches vindo do banco, tem um Batistão que entrou bem vindo do banco, o Marcos Guilherme, se entrar nessa função, se entrar dessa forma e não o seu faz tudo, pode ser útil. Então é um time que começa a criar corpo para a temporada. E é isso que o torcedor santista espera. Bom, agora vamos falar do outro lado, né, do clássico. Vamos falar do Corinthians, que perdeu o clássico de virada. Notícia triste pro torcedor, mas uma notícia que o torcedor comemorou muito, foi a demissão do senhor Silvio. Silvinho não é mais o técnico do Corinthians. Depois de uma partida em que o Corinthians começa um pouco morno, no final do primeiro tempo melhora. Aí volta no primeiro tempo, faz um gol, né, do Jô. O Jô sempre fazendo gol no Santos, é impressionante. E aí depois parece que para de jogar e vê o Santos jogar. Toma 2 gols e depois disso o Santos domina o jogo com tranquilidade. E a passividade do Silvinho, não só nesse jogo, mas também nos outros 2 jogos da temporada, e nos outros jogos da temporada passada, já estava esgotando o torcedor corintiano, que protestou e protestou muito. Tem protesto marcado já, provavelmente quando sair o podcast já vai estar, não sei se vai estar acontecendo ou se vai acontecer ainda, ou se já aconteceu protesto lá na frente do CT no Parque São Jorge. Então, assim, eu acho que era necessária essa saída do Silvinho. Necessária. Porque o Silvio pra mim não fez um bom trabalho no Corinthians. Tem alguns amigos meus que dizem que ele fez um trabalho espetacular, que ele entregou o que era o que pediram para ele, que era classificar esse time para Libertadores, que o resultado era mais importante que o desempenho. Eu não acredito tanto nisso quando você tem jogadores como Roger Guedes, William, Renato Augusto, Juliano e agora o Paulinho, né? E aí você pode citar Fagner, Cássio também, que são jogadores mais antigos no elenco. Então, eu acho meio equivocado isso. Eu acho que a diretoria errou em ter demitido ele agora. Pra mim tinha que ter demitido no final da temporada.
Ah, mas ele classificou, ele cumpriu o objetivo. Sim, mas era nítido. Era nítido que o torcedor corintiano não aguentava mais esse cara e que ele não teria evolução. O time não evoluiu, o time não apresentava nada. E ele virou muito mais chacota do que técnico. Então, ele viralizava por causa de vídeos zoando ele, dele fazendo os movimentos dele parecendo uma dancinha e não sei o que, parecendo esses caras que fazem dancinha no TikTok. Então, se falavam mais do Silvinho como um meme do que como um treinador. Então eu teria demitido no final da temporada. Não demitiram, bancaram. Falaram que ele seria o técnico. O Alessandro falou que ele seria o técnico da temporada do Corinthians. Que ele estava seguro no cargo. Bastou uma derrota em um clássico, depois de 3 jogos, e ele foi demitido. Esse é o planejamento do Corinthians? Esse é o planejamento dessa diretoria? Que a gente já elogiou aqui várias vezes. Pelas contratações, porque tá pagando as contas, sim. Tem que elogiar sim o Duílio nisso. Mas e o planejamento do comando técnico? Que faz parte do dentro de campo também. Não tem? O torcedor corintiano fica refém, tem um grande time na mão de um cara que não consegue demonstrar nada de diferente. E agora? O Corinthians vai atrás de quem? Renato Gaúcho, que negou o Corinthians na temporada passada porque o Corinthians tinha um time fraco na época e agora tem um time forte, provavelmente ele ia querer. O Corinthians vai atrás dele? Pra mim, eu acho que não. Vai atrás de quem? Dorival? Começa a aparecer os nomes aí. Odair Helman. Odair Helman é o cara pro Corinthians? Pode até ser. Mas eu não acredito que seja. Eu acho que teria que chegar um técnico que pensa diferente. Buscaria um técnico estrangeiro. Mas a diretoria do Corinthians é uma coisa complicada. Com essa parada de técnico estrangeiro, eles não gostam muito. Então é difícil. Muito se fala do JJ, Jorge Jesus. Mas o Jorge Jesus perde valores absurdos. Ele é um cara que vive completamente fora da realidade. Fez um ótimo trabalho no Flamengo. Mas se você for analisar a carreira dele, é essa fase do Flamengo. E depois não, antes, né, o Benfica, que ele conseguiu ser campeão português. Depois disso ele não teve grandes destaques. Ele é um cara que sempre arruma muito problema ali de bastidores. Nessa última passagem dele no Benfica, ele arrumou vários problemas de bastidores. Vários e vários. Então não é um cara que eu aconselho o Corinthians ir atrás. Pelo preço, pela personalidade. E também porque a gente viu ele fazer um trabalho magnífico. Mas também não saberíamos se ele conseguiria manter esse trabalho magnífico. Ele teve outros trabalhos que não foram tão bons. Então assim, tem que buscar no mercado. Tem que tirar um coelho da cartola, assim como o Palmeiras tirou o Abel. Tirou lá do Olympiacos, acho que é Panathinaikos, o time que o Abel treinava antes. Tirou de lá. Do fim do mundo. Ninguém vê o campeonato grego aqui. Não adianta falar que vê, porque não vê. Ninguém vê o campeonato grego. Então, se tirar o cara de lá e o cara ser bicampeão da América aqui e campeão da Copa do Brasil, é uma coisa muito grande. É um trabalho de scout. O Abel foi oferecido, né? Mas teve o trabalho de scout para analisar. Não é porque foi oferecido, o Palmeiras falou: ah, tá bom, foi oferecido, não tem nenhum tag aqui, o Miguel Ramírez não me quis, eu vou pegar esse aqui mesmo porque me ofereceram. Não, o Palmeiras foi atrás, o Palmeiras procurou saber sobre o técnico. E acertou. Provou que acertou, então o Corinthians tem que fazer esse trabalho. Agora, falando um pouquinho sobre a partida, o Corinthians oscilou bastante no jogo, né? Começou meio morno, o Santos deixando o jogo mais tranquilo. Depois do final do primeiro tempo, o Corinthians foi pra cima. Teve as chances com o Fagner, que o João Paulo faz uma boa defesa. Aquela chance do Renato Augusto no travessão foi uma defesa do João Paulo também. Então o João Paulo salvou o Santos aí mais uma vez. Ele dá uma resbalada na bola, que a bola acaba batendo no travessão, porque seria gol
Seria gol, se você olhar na câmera lenta, ela seria gol, o João Paulo desvia. Então, o Corinthians vai, faz o gol com o Jô, e depois acontece um desastre, né? Um desastre que o João Vitor, baita de um zagueiro, baita de um jogador, mas não foi a noite dele. Falhou tanto no pênalti, tanto na jogada. O Marcos Leonardo passou por ele como se ele fosse qualquer um. E ele é um dos melhores zagueiros do Brasil hoje. O João Vitor é um dos melhores zagueiros do Brasil. E o Marcos Leonardo é um dos melhores atacantes do Brasil. Tá se mostrando que sim, e que pode ser. Então era um confronto de melhores do Brasil ali. E o Marcos Leonardo acabou, não os dois melhores, que ele é o melhor atacante e o João Vitor é o melhor zagueiro, mas um dos melhores, né, em suas posições. Então o Marcos Leonardo acabou se dando melhor. E aí eu acho que no lance do pênalti o João Vitor meio que tava com a cabeça, uma consciência um pouco pesada, né? Por ter levado o drible. E acabou falhando ali naquele momento. Acho que o Corinthians tem que avaliar a situação, buscar um novo técnico, porque tem time para isso. Se conseguir um técnico bom, vai conseguir chegar longe na Libertadores com essa equipe. Mas eu acho que o erro tá em não ter demitido antes, dar uma pré-temporada pro Silvinho, depois de 3 jogos demitir ele. Agora o novo técnico não vai ter a pré-temporada, vai ter que se adaptar no meio dos jogos e isso demora tempo. A torcida vai ter paciência? Esse é o questionamento que fica aí pra vocês. Então é isso, rapaziada. Acabou aqui meu monólogo. Até que eu falei bastante hoje, né? Teve bastante coisa pra falar. Mas espero que vocês tenham gostado. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube. Segue a gente no Spotify. Segue a gente no Instagram. Tá tendo bastante coisa, novidade lá no Instagram. E vai ter mais. A gente quer trazer mais coisas lá. Quadros diferentes. O último quadro que a gente estreou foi o Virada Ranking. Toda segunda-feira atualizado para vocês, os 10 melhores jogadores dos 4 grandes de São Paulo na semana. Então não é por jogo. Se o time jogar 5 vezes na semana, vai ser os 5 jogos. Avaliado a atuação dos jogadores naqueles 5 jogos. Então, assim, segue lá a gente, acompanha lá os quadros, comenta lá o que você achou. Teve a volta do Virada de Destaque, foi o Marcos Leonardo, não tinha como não ser. Então, é isso, rapaziada. Muito obrigado ter ouvido mais uma vez. Tamo junto e falou.